Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um Manhã com Deus. Nessa manhã eu quero tratar com vocês da importância da Palavra de Deus. Eu quero começar com uma pergunta. Quanto tempo você se dedica com o estudo, a leitura e a meditação das Escrituras? Qual é o valor que você dá no livro sagrado, ou como diziam os puritanos, no livro de Deus? O que é a Bíblia, a santa palavra de Deus para você? Um artefato de decoração, um objeto de coleção das tantas versões que existem? Ela é um instrumento de consulta de forma mística que em momentos de aperto você abre para ver o que Deus vai falar com você? Ou ela é para você a revelação de Deus para nossas vidas? A santíssima palavra de Deus. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. O salmista, no memorável Salmo 119, que é um louvor à palavra de Deus, diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Ela é quem nos guia, ela é quem ilumina o nosso caminhar diário. O outro texto diz: muita paz tem os que amam sua lei, e para eles não há tropeço. Quer andar sem tropeçar, sem vacilar? Quer ter paz de espírito mesmo em um mundo agitado? Consulte a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus também é reta, justa, pura, como diz o salmista: a tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Não há corrupção nela, não há dolo, não há mancha, não há erro, ela é infalível, inerrante, ela é divina, inspirada e suficiente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Os jovens são tão assediados pela imoralidade, impureza deste mundo vil. Como permanecer puro em um mundo impuro, atacado de todos os lados pelo mundanismo? Observando a palavra, meditando na palavra, lendo a palavra, memorizando a palavra, verbalizando a palavra, vivendo, praticando a palavra, se conformando à palavra de Deus. Em Isaías diz: assim como as chuvas e a neve caem do céu para lá não torna, mas faz regar a terra, dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim também será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que eu a enviei. Jesus disse que não ler a Bíblia, não consultar, é um pecado. Ele diz: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos dar à palavra o valor, a estima. Nós precisamos colocar a palavra no lugar que ela merece em nossas vidas. Não seria essa a razão de tantos tropeços, tantos pecados, tantas decisões precipitadas, tantas situações embaraçosas? Nós não consultarmos a santa palavra de Deus e não ter ela como guia, como regra da nossa fé, como instrumento de verdade teológica. Jesus disse, meu irmão, e que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. O que adianta nos fartar de vestimentas, comida, conforto, abrigo, prazeres, se nós não somos feitos só de matéria? Tudo isso faz a manutenção do nosso corpo. E a parte imaterial, nossa alma, nosso espírito, ela precisa da santíssima palavra, ela que sustenta no dia mau, que fortalece o fraco, que ergue o caído, ela que nos dá recursos e munição para vencer Satanás e os seus ardis, pois ela é um dos instrumentos da armadura de Deus. E tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com ela que fazemos frente ao inimigo das nossas almas. É com ela que atacamos o diabo e o vencemos. Foi assim que Jesus venceu Satanás face a face. No deserto, na tentação, quando ele veio até ele, Jesus por 3 vezes: diga essas pedras que transformem em pães, de Satanás. E o Senhor responde: está escrito.
Depois ele pede para prostrar e adorar, e o Senhor responde: está escrito. E depois leva para o alto do templo e manda se atirar de lá, e ele: também está escrito, vai-te, Satanás. E assim ele o venceu com o poder da palavra de Deus. Então existiram outros tantos textos que eu poderia citar para você da palavra. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelha-lo-ei o homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, descer os rios, descer as chuvas, correr os rios, soprar os ventos e combateram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua ruína. Aquele que ouve e aquele que lê e não pratica e não medita é semelhante ao homem que edificou a casa na areia. Portanto, essa é a palavra para você nesse dia. O que você deve fazer? Assim como de manhã você precisa da refeição inicial para te sustentar durante o primeiro período do dia, você também precisa se alimentar da palavra de Deus. Não sai de casa sem ler uma porção da Escritura, um capítulo, quem sabe, talvez alguns versículos. Esse capítulo lido logo ao amanhecer vai servir para sua meditação, vai ser aquele alimento inicial que vai santificar sua mente, que vai consolar seu coração, que vai nortear seus passos, que vai te fortalecer contra as tentações. É um capítulo, um texto inicial para você meditar durante o dia, e a sua mente, ao invés de estar preenchida com os cuidados dessa vida, ansiedade e com o pecado, vai estar preenchida com a palavra de Deus. Depois, reserve um tempo para ler sistematicamente a palavra, de Gênesis a Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso, do começo ao fim, várias vezes, até a sua morte, uma volta de Jesus. O que mais? Estude a palavra. Você pode ler inicialmente de manhã, pode ler a Bíblia toda devocionalmente. Isso você pode ler 2 capítulos, 3 por dia. E você tem que estudar a palavra, entender os textos, os termos, a história, entender a gramática. Para isso, use ferramentas, dicionário de português, dicionário bíblico, comentário bíblico. Então você vai extrair o que tem de melhor, no melhor de todos os livros, a palavra de Deus. Assim, toda a sua vida vai estar absorta da palavra, de modo que suas palavras, pensamentos, ações, decisões, todos serão influenciados pela palavra de Deus. Assim, você não só acertará, não só triunfará na sua caminhada diária, como dará toda a glória ao Senhor, porque ao aplicarmos a palavra e andarmos em obediência, Deus, o nosso Senhor, é exaltado. Faça isso e você vai ver a diferença que isso vai fazer de um cristão desanimado, cabisbaixo, fraco, duvidoso, incrédulo, temente. Você, como uma pessoa raquítica, entra numa academia e passa a fazer suplementação alimentar, vai começar a ver os músculos espirituais se desenvolverem, os raciocínios ficarem mais lúcidos, o coração se dilatar e se blindar dos ataques. Você se tornará um homem prudente, santo, inteligente, coerente. Esse é o meu desejo para você. Portanto, a partir de agora, ame esse livro, leia esse livro, se aprofunde no conhecimento desse livro, ame-o com todas as suas forças, como nenhum outro livro na face da terra. Que a leitura da palavra seja seu hobby a partir de hoje, que você leia por prazer, que você penetre nas histórias com Josué em Jericó, com Moisés no Monte Sinai, com Daniel na cova dos leões, com Davi nas empreitadas contra os filisteus e assim por diante, com os apóstolos em Atos, Estevão, Paulo, Pedro e toda essa história fantástica na qual nós também estamos inseridos. Esse é o meu clamor, um chamado. Esse é um chamado a amar a palavra de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, se esses devocionais têm feito bem para você, irmão, então me ajude. Dê o seu like aí, que é importante. Ative as notificações para você receber o sininho. Compartilhe a mensagem, espalhe ela agora para o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude esse canal a crescer. Consiga inscritos para ele. Compartilhe a mensagem e assim
Muitas pessoas, não só você, serão beneficiadas não por balela, triunfalismo, charlatanismo de falso profeta, mas pela pura e verdadeira palavra de Deus. Conto com você, um forte abraço.